Colocando então em prática a teoria que nós acabamos de estudar, vamos resolver um exercício. Neste exercício diz o seguinte, olha, projete o circuito de modo que o transistor opere com ID igual a 0,4 mA e o VD, que é a tensão no dreno, igual a 1 volt. O transistor do tipo NMOS, né, é um MOSFET do tipo N, ok? Só lembrando para vocês que N se refere ao canal. Significa que o cristal ali que está conectado ao dreno e o source é do tipo N e o canal que será formado também do tipo N, tá? E o transistor NMOS tem um VT, que é a tensão de limiar de condução igual a 2 volts, e que K, que é a constante, é igual a 0,4 miliamperes por volt ao quadrado. Suponha que lambda igual a zero, ou seja, nós iremos simplificar a nossa equação na região de saturação. Então ele me diz o seguinte, olha, eu tenho aqui um valor de tensão de menos 5 volts, tenho um resistor RS, tenho um resistor RD, tenho uma tensão aqui de alimentação de 5 volts, o valor de VD ele disse que é igual a 1 volt, e a tensão que está chegando aqui no VG é igual a zero. Então nós iremos calcular os valores de tensões entre diferentes pontos do nosso circuito. Continuando, bem, o que eu posso fazer aqui é simplificar. Ao invés de começar trabalhando com essa polaridade aqui negativa de menos 5 volts, eu poderia transladar o meu circuito. Eu poderia dizer que menos 5 volts corresponde ao zero, ao valor zero do meu circuito. Mas para isso eu teria que fazer o quê? Em menos 5 volts eu teria que somar 5 volts. Então eu tenho que transladar em todos os pontos que eu tenho de valor de tensão, de referência. Então eu tenho menos 5 mais 5, 0. 0 mais 5, 5 volts. Este ponto que ele me deu, que era igual a 1 volt, mais 5, 6 volts. A alimentação que era de 5 volts, mais 5, 10 volts. Este circuito é equivalente a este circuito aqui. A única diferença é que a referência é diferente, ok? A única diferença é a referência, mas eles são equivalentes. A relação de queda de tensão vai ser a mesma, tá ok? Então nós podemos trabalhar desta maneira para simplificar. Ah, Edson, mas eu poderia trabalhar com circuito real? Sim, poderia, só teria que tomar alguns cuidados. Devido a essa referência aqui não ser igual a zero, em alguma parte da equação entraria este menos 5 volts aqui, ok? Então vamos continuar. Simplifiquei o meu circuitinho, então eu terei que, se este ponto aqui vale 6 volts, qual é a queda de tensão em RD? Olha, a queda de tensão é 10 menos 6. 10 menos 6 é igual a 4. Se eu sei que a corrente, o exercício me deu, que é igual a 0,4 miliamperes de corrente que passa no dreno source, né? Então eu sei que o valor de RD corresponde à queda de tensão dividido pelo valor de corrente. Ó. RD é a queda de tensão no resistor RD dividido pela corrente, que corresponde a 10K ohms de resistência. Ok? E o valor da queda de tensão em cima de RS? É a corrente vezes o valor de RS, que eu ainda não sei, mas eu sei o valor da corrente. O valor da corrente é 0,4 vezes 10 a menos 3 amperes vezes RS. O interessante aqui, pessoal, no nosso exercício lá foi dado algumas unidades, por exemplo, em miliamperes. Nós teremos que converter para amperes para que nós consigamos balancear e trabalhar nas equações que foram dadas, tá ok? Então já tenho aqui algumas equações, né? Continuando, quem é o VGS? É o valor de VG menos o valor de VS neste ponto. O valor de VG corresponde a 5 volts. E o valor de VS corresponde a 0,4 vezes 10 a menos 3 vezes RS. Que está aqui, ó, a nossa equaçãozinha aqui, ó. Desculpem, né? Está logo aqui, ó. 5 menos 0,4 vezes 10 a menos 3 RS. Ok, encontramos ali mais uma relação. E o valor de VDS? A queda de tensão entre dreno e source, a queda de tensão no meu componente MOSFET. Bem, a queda de tensão, VDS, vai ser a tensão da fonte menos as quedas de tensões no resistor RD e no resistor RS. Então, o meu VDS, né,
vai ser 10 menos 4 volts, só lembrando para vocês que ó, eu tenho uma queda de 4 volts em RD. E aí eu ainda não sei qual é a queda de tensão em RS, que está em função do resistor RS que eu preciso encontrar. Então VDS é igual a 6 menos 0,4 vezes 10 a menos 3 multiplicado por RS. Bem, já tenho as equações que eu preciso para resolver essa questão. O que eu irei fazer neste momento? Fazer o teste. Se ele está operando na região linear e depois farei o teste para saber se ele estará operando na região de saturação. Fazendo o teste na região linear, minha equação, né? Faço a substituição de VGS, o valor de VT ele já deu lá no início da questão, e o VDS que está em função também de RS. Eu chego nessa equação aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 7 RS quadrado, menos 0,0024 RS, menos 1 igual a zero. Preciso encontrar as raízes. Então, se eu utilizar o RS igual a 10K, né, e substituir na minha equação, calcular a queda de tensão em RS e calcular o valor de VGS, VGS vai ser igual a 1 volt. Igual a 1 volt. Não vai estar conduzindo, porque eu preciso que o VGS seja maior do que o valor de VT, ou seja, tem que ser maior do que 2 volts para estar conduzindo. Então, eu vou continuar e fazer o teste com RS igual a 500 ohms, ok? Fazendo RS, desculpa, 500 não, 5.000 ohms, tá? 5K. Fazendo RS igual a 5K, eu vou calcular o valor de VGS, olha o valor de VGS que eu vou encontrar, 3 volts. Bem, VGS igual a 3 volts, eu sei que ele está conduzindo. É o suficiente para eu determinar que ele está na região de saturação? Não, eu teria ainda que fazer alguns outros testes. 4 volts do VDS mais a queda de tensão em RS, isso daqui dá 6 volts. Mais a queda de tensão em RD, que é de 4 volts, dá 10 volts. Ok, fechou o valor de VDD. O valor de VGS é só para a gente saber se ele está conduzindo ou não. Uma vez que eu encontrei o valor de VDS, o que eu teria que fazer aqui? Fazer o teste para saber se ele está realmente na região de saturação. E qual é o teste que nós fazemos, né? Que nós iremos fazer na região de saturação? VDS tem que ser maior ou igual, né, no ponto de constrição, maior que VGS menos VT. Se o VGS é igual a 3 e o VT é igual a 2, então VGS menos VT igual a 1 volt. 4 volts é maior do que 1 volt? Sim, é maior do que 1 volt. Então já tenho aqui a confirmação que eu estou trabalhando na região de saturação. E a partir daí eu posso voltar para o meu circuito inicial. Por quê? Por exemplo, olha, eu calculei a queda de tensão em RS, que dá 2 volts. Então eu sei que no meu circuito inicial, se eu sei que ele partiu aqui de menos 5, significa o quê? Menos 5 e tem uma queda de tensão em RS de 2 volts, significa que neste ponto, no source, eu tenho um valor de tensão de menos 3 volts, ok? Aqui vale menos 3 volts. Vocês podem até fazer a continha que vai ser o mesmo, olha, no circuito agora lá, inicial, aquele circuito antes de transladar, tá ok? 0 com menos 3, que é o valor de VGS, dá igual a 3 volts. A queda de tensão é a mesma, porque nós estamos calculando aqui a diferença de tensão entre um ponto e outro, tá ok? Se aqui é igual a menos 3 volts, e eu sei que a queda de tensão em VDS é igual a 4, menos 3, né, que eu tenho aqui, mais 4, dá 1 positivo. Então eu tenho 1 volt de tensão aqui no terminal dreno, ok? Então nós concluímos essa questão, nós conseguimos resolver essa questão. Só fazer aqui uma observação para vocês. Nós transladamos o nosso circuito no início, né, ou a referência dele, para facilitar os nossos cálculos. E se eu não quisesse ter transladado o nosso circuito? A única diferença que vocês teriam que fazer é que a tensão neste ponto aqui, ó, em RS, seria menos 5 mais a queda de tensão em RS. Quando vocês colocassem lá VG menos VS, quem é VS? VS é menos 5 mais a queda de tensão em RS, que a queda de tensão em RS é ID vezes RS. Então teriam que tomar alguns cuidados.